Professor, sobre o roteiro, eu tenho feito só aqueles que você tem mandado no grupo, que é o da prefeitura. Sim. Esse da apostila eu não cheguei a ver, entendeu? Mas tem da apostila também, é isso? Bem, eu vou trabalhar, né, mostrando a apostila aí na tela para vocês, tá bom? Se Ah, então tá. você tiver a apostila perto, abre ela para você acompanhar, tá? Tá bom. Mas o que é para entregar não é da apostila. O que vai ser entregue é o que foi publicado na plataforma, Entendi. beleza? Então vamos lá. É, Só para reforçar de novo, né? É, Nós vamos começar a aula agora. Eu estou gravando, né, a partir desse momento. A entrega de atividades deve ter o nome completo de vocês, a disciplina e a matéria no assunto do e-mail que vocês vão mandar. Sempre mandando e-mail separado por disciplina e por atividade por semana. Tá? Tem gente que no começo mandava tudo misturado, tudo junto. Não é para mandar misturado, é para mandar separado. E a atividade da semana passada é uma, a atividade dessa semana é outra. Cada semana vai ter atividade diferente. E a matéria também. Tem classes, né, que tem professores diferentes para a mesma disciplina. Então, não esquece de colocar o nome do professor. E, claro, o seu nome tem que estar no assunto. E eu peço ainda mais, coloca os mesmos dados na folha de atividade. O seu nome, a disciplina e o professor na folha de atividade também, tá? E cada um é para fazer o seu, né? Eu já falei em outras ocasiões, eu vou falar de novo porque teve alguém que não ouviu ainda. Tem gente fazendo atividade e prestando para os colegas sem nome. Aí eu recebo de 3 alunos diferentes a mesma atividade. Daqui para frente, eu vou começar a marcar isso. Quem entregar a mesma atividade de pessoas diferentes, quando for da nota, a nota vai ser compartilhada também, tá? Procure evitar de tirar foto na horizontal e observe se a foto saiu invertida, porque isso dificulta muito para a gente arrumar depois. Uma vez que eu tenho aí 7 salas, cada sala com 40 alunos, e eu não vou trabalhar mais no final de semana. Esse sábado aí tive a experiência de ficar o sábado quase todo vendo atividades, olhando para as pessoas que eu não consegui achar lá no e-mail, porque o e-mail ele é mexido por todos os professores. Sempre a pessoa que tira do lugar da lixeira, até descobrir onde é que foi parar, demora. Então, eu vou me organizar para trabalhar dentro do meu horário de trabalho durante a semana. Então, sexta-feira acabou o dia, 11 horas mais ou menos, eu vou soltar uma listagem de quem entregou. Aquele que não entregou, me manda no programa que eu ia anotando. Aí, só na segunda-feira que eu vou dar a resposta, tá? E aí, vamos agora para a atividade de hoje. Vou começar pela apostila. Todo mundo está vendo aí a apostila? Razão e proporção. Ok, 7. positivo. Oi? Eu estou vendo. Maravilha. Espero que todos também estejam, que eu vou seguir a partir daqui, tá? Aqui é o seguinte. O tema que nós estamos aprendendo desde a semana passada é razão e proporção. O que é uma razão? É uma divisão entre dois números. Aqui, teoricamente, ele coloca A e B numa divisão, o denominador não pode ser zero, por isso que o B é diferente de zero, e eu represento A sobre B na forma de fração. E se lê A sobre B ou A está para B. Tá? São termos matemáticos. O número que vem primeiro é chamado de antecedente. O que vem embaixo, né, como denominador, é chamado de consequente. Isso aí são nomes usados em matemática, mas é importante conhecer para entender, né, o raciocínio. Então, exemplos aí de razão. A razão entre os números 4 e 5 é 4 dividido por 5. Eu posso representar na forma de fração ou na forma de divisão matemática. Na horizontal, 4, 2 pontinhos, 5. A razão entre a altura de um indivíduo A e o indivíduo B, né, o A tem 170 centímetros, o B 150 centímetros, é uma divisão. 170 centímetros dividido por 150, o centímetro elimina, né, seguindo a teoria do fator unitário,
E tem zero em cima e zero embaixo, também posso cortar. Então, a proporção, ou a razão entre os dois é 17:15. Não dá para dividir, simplificar mais. E o que seria uma proporção? Uma proporção é quando eu tenho duas razões. É uma igualdade, ó. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, eu tenho duas razões, que também posso chamar de fração ou de divisão. Se eu coloco um sinal de igual no meio, e essa igualdade for verdadeira, eu digo que isso é uma proporção. Aí ele dá um exemplo aí algébrico. A dividido por B é igual a C dividido por B, que se lê A está para B, assim como C está para D. Se eu escrever na horizontal, fica A, dois pontinhos B, igual C, dois pontinhos D. O B e o C estão mais perto do igual, a gente chama eles de meios. O A e o D estão nas pontas, por isso são chamados de extremos. Tem que ser número par sempre, professor? Não. Mas a divisão tem que ser igual. Que nem aqui, 3 dividido por 4 vai dar 0,75. 6 dividido por 8 vai dar 6, é 0,75 também. Tá? Tem alguém levantando a mão? Por favor, fale, Vitor, Bruno. Tá. Quem levantou a mão, quiser perguntar, pode perguntar. Senão, eu vou prosseguir, tá? Então, aqui eu tenho a igualdade de frações, aí vem para as propriedades. A propriedade fundamental é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembrando que produto é multiplicação. É a famosa multiplicação em cruz, tá? A sobre B igual a C sobre D. Multiplicando em cruz fica A vezes D de dado, tem que ser igual a B vezes C de dado. Essa propriedade me ajuda a resolver algumas situações. Por exemplo, 4 sobre 9 é igual a x sobre 6. Quanto vale x? Eu multiplico em cruz, fica 9 vezes x igual a 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. O 9 está multiplicando o x, passa dividindo. A divisão 24 dividido por 9 é o resultado de x. Tá? Aí eu podia simplificar esse valor, porque são divisíveis por 3. 24 por 3 dá 8, 29 por 9 por 3 dá 3. A simplificação dessa fração seria 8 sobre 3. Professor, a simplificação não precisa ser o mesmo número, né? Tipo assim, não precisa ser dividido pelo mesmo número, né? Na simplificação tem que dividir por números iguais, que nem eu dividi aqui por 3 em cima e embaixo. Ah, tá, entendi. Podemos prosseguir? Outra pergunta, outra pergunta. Sempre tem que deixar na menor representação? Oi? Sempre tem que deixar na menor representação? Sim. Tá. Continuando. Depois da propriedade fundamental, vem aqui mais duas propriedades, a de soma e a de subtração. Qual que é a de soma? Se eu tiver, né, pegar o numerador A, somar com B e dividir por B, e do outro lado fizer igual, né, C mais D dividir por D, essa igualdade ela continua sendo verdadeira. Só um minutinho, pessoal. Continuando, propriedade 2, fala de subtração. Se eu subtrair A menos B, dividido por B, de um lado, e do outro lado fizer igual C menos D sobre D, a igualdade se mantém verdadeira. Tá? Exemplo aí de aplicação. Exemplo da propriedade de soma. Sendo A mais B igual a 10 e A sobre B igual a 5 sobre 4, quanto é A, quanto é B? Né? Vou determinar A e B. Aí eu monto assim, escrevo a proporção, A sobre B igual a 5 sobre 4, aí eu coloco a propriedade da soma. Qual que é a propriedade? A mais B sobre B tem que ser igual, do outro lado, 5 mais 4 sobre 4. A mais B é 10, 5 mais 4 é 9. Aí eu aplico a propriedade geral de multiplicação cruzada. 9 vezes B é igual a 10 vezes 4.
Aí eu sei que 10 vezes 4 é 40. O 9 passa dividindo, fica B igual a 40 dividido por 9. Acompanharam o raciocínio? Hum, Uma vez que eu achei o B, eu volto lá no A mais B igual a 10. Então, como A mais B igual a 10, então A é igual a 10 menos B. Né? Eu isolando o A, o B passa para o outro lado, né? Fica 10 menos B. Substituindo a letra A, perdão, substituindo o B, que eu descobri quanto vale, o B vale quanto? Vale 40 dividido por 9. Aí eu coloco no lugar do B. A é igual a 10 menos 40 dividido por 9. Como é que faz essa conta? Aqui ele pulou uma etapa, tá? Mas eu tenho que achar o MMC entre os denominadores. O 10, sendo um número inteiro, ele divide por 1. Então, MMC entre 9 e 1 é 9. Aí 9 dividido por 1 é 9. 9 vezes 10 é 90. 90 menos 40, 50. Acompanharam o raciocínio? Posso continuar? Uhum. Tá. Na propriedade 2, na apostila, não tem exemplo. Aí eu montei um para vocês, tá? Eu vou tirar foto aqui e mandar pelo WhatsApp. Tem pessoal aí do 1QA? Tem alguém do 1QA? Tem alguém do 1QB? opa, Ou do 1QA também tem? Sim. E do 1QC, tá aí? Sim. Tá, então eu vou tirar foto e Sim. mandar para vocês. Sim. Mandar para todas as classes, tá? Para vocês acompanhar o exemplo aqui que eu montei. O pessoal já foi para um QA, já foi para um QB, agora vai para um QC, tá? Nessa foto aí tem o exemplo A, né, que eu coloquei aí em mais passos, e o exemplo B. O exemplo B, né, eu vou ver se eu consigo abrir isso aqui. Espera aí. Como é que eu faço para mostrar aqui? Espera aí. Pessoal, eu tô conseguindo mostrar na tela, tá aparecendo aí? Alô? opa, deixa eu ver na tela. Só. Tá aparecendo. Sim. Tá aparecendo? Então aqui, ó, eu exemplo 1 e o exemplo 2. O 2 eu tive que fazer, montar para vocês acompanhar. Então, a propriedade é lá em cima, A sobre B é igual a C sobre D. Se eu subtrair A menos B dividido por B, do outro lado, C menos D sobre D mantém a igualdade. Então, eu tenho ali exemplo. Sendo A menos B igual a 5 e A sobre B é igual a 7 sobre 5, determine A e B. Eu esqueci de escrever isso, tá? Determine A e B. Mas é para achar quanto vale cada letra. Aí, aplicando a propriedade, A sobre B é igual a C sobre D. A menos B sobre B tem que ser igual a 7 menos 5 sobre 5. A menos B vale 5. 7 menos 5 vale 2. Aí eu montei uma proporção. 5 sobre B igual a 2 sobre 5. Multiplica em cruz. Vai ficar 2B igual a 5 vezes 5, que é 25 dividido por 2. Achei o B. Aí embaixo, sabendo que A menos B igual a 5, nós temos A menos B igual a 5. Quanto vale o B? 25 sobre 2. Né? Que tem que valer 5.
Aí eu passo para o outro lado o 25 sobre 2, que está subtraindo, ele passa somando. Aí eu aplico o MMC entre 2 e 1, vai dar 2. 2 dividido por 1 é 2, vezes 5 é 10. 10 mais 25, 35. Eu tenho como saber se está certo? Sim. A menos B não é 5? Então, se eu subtrair 35 sobre 2 menos 25 sobre 2, como o denominador é 2, eu posso fazer a conta. 35 menos 25 é 10. 10 dividido por 2, 5. Atendeu a resposta A menos B igual a 5. Tá certo. Tá? Beleza? Vamos voltar para a apostila. A quarta propriedade que mostra aqui no exercício é o conjunto de razões múltiplas. Todo mundo está vendo aí, né? Conjunto de razões iguais, também conhecido como proporções múltiplas. Se A dividido por B é igual a C dividido por D, que é igual a E dividido por F, que é igual, aí continua, né? As divisões. Se essas igualdades forem todas verdadeiras, a divisão tem que dar o mesmo resultado, que a gente chama de K. K é uma constante, tá? Se isso é verdade, eu posso somar também, né, as mesmas quantidades de numeradores dividido pelas mesmas quantidades de denominadores, e o valor tem que dar a mesma constante. Então, aqui A mais B mais E, dividido por B mais D mais F, é igual a K constante. A apostila não dá exemplo, eu também montei um para vocês, vou tirar foto e compartilhar para a gente poder entender esse raciocínio, tá? Espera aí. De novo. Como é bonitinho. Então foi para um QA, um QB. Pessoal, vou abrir aqui também para a gente poder enxergar direitinho. Aí dá uma folha anterior, peraí. Não é essa. Poxa, porque eu consegui aquela hora, agora eu não estou conseguindo. Esse é só esse santinho para eu arrumar aqui, tá? Chegou pelo WhatsApp de vocês a foto do exercício da propriedade de conjuntos de razões múltiplas? Chegou aí? Sim. Sim, Chegou. chegou. Tá. Então, se chegou aí, chegou aqui também. Deixa eu ver. Chegou. Professor Tatelá tá aparecendo tudo, meu Deus. Ah, tá, foi. Isso. Agora foi, né? Tá aparecendo aí? Todo mundo tá vendo? Sim. Tá. Sim. Então, é isso que eu queria. Vamos lá. As propriedades múltiplas, como eu expliquei, A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a E sobre F, e isso vai ser igual a uma constante, e a somatória também. Então, exemplo, a proporção entre x, y e z é 3 para 2 para 5. Determina os valores de x, y e z, sabendo que a soma delas é igual a 30. Então, presta atenção. Aí segue uma ordem. O x, ele está para 3. Na hora de montar a proporção, eu monto assim. X dividido por 3 tem que ser igual a y dividido por 2, que é igual a z dividido por 5. Aí, se eu somar x, y e z, o exercício fala que é 30. E o número de baixo eu também posso somar. 3 mais 2 mais 5 é igual a 10. 30 dividido por 10 é 3. Tudo bem até aqui? Então, como é que eu aplico? Eu vou pegar as razões e
igualar direto a constante. Então, x dividido por 3 é igual a 3, que é a constante para todos. Isolando x, fica 3 vezes 3 é igual a 9. Y dividido por 2 é igual a 3. Y é igual a 2 vezes 3 é igual a 6. Z por 5 é igual a 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Lembrando que a somatória tem que dar o 30. Então, 9 mais 6 é 15. 15 mais 15, 30. Aí tá certo. Conseguiram entender isso? Alguma dúvida? Não tendo dúvidas, eu vou voltar para a apostila. Então, na apostila, nós vamos agora para os exemplos, exercícios resolvidos. Tá? A aplicação de tudo isso que nós aprendemos até agora. A razão entre as massas de enxofre e de ferro, que se combinam para formar a substância sulfeto de ferro 2, é igual a 4/7, calcule. A massa de ferro que se combina com 16 gramas de enxofre para se formar o sulfeto de ferro 2. A massa de enxofre que se combina com 0,56 gramas de ferro para formar o sulfeto de ferro 2. Então, na primeira letra aqui, letra A, né, eu tenho que saber qual é a proporção do exercício, tá? O exercício, ele fala que começa com massa de enxofre. Então, massa de enxofre é o que vem primeiro, é o numerador. E de ferro que vem em segundo, é o denominador. Então, vou montar a proporção aqui embaixo. Ó, MS de enxofre, que o S é o símbolo do enxofre, dividido por MFE, que é o símbolo do ferro, tem que ser igual a 4/7, que é o dado do exercício. Feita, descoberta essa proporção, aí eu vou para o pedido, né, que está sendo feito na letra A. Ele quer saber a massa de ferro. Então, massa de ferro, eu repito, que se combina com 16 gramas de enxofre. No lugar da massa de enxofre, eu coloco 16. É igual a 4/7, multiplica em cruz. Eu vou ter aqui 4 vezes massa de ferro, igual a 16 vezes 7. O resultado dessa multiplicação divide por 4 e acho o resultado de 28 gramas, tá? Na B, eu uso a mesma proporção que foi fornecida. Massa de enxofre por massa de ferro é igual a 4/7. Né? Ele pergunta quanto de enxofre, né? Qual é a massa de enxofre que vai combinar com 0,56 gramas de ferro. Aqui não colocaram G, vocês acrescentem aí, por favor, G, gramas de ferro, para se formar com sulfeto de ferro. Então, no lugar do ferro, eu coloco 0,56. Multiplica em cruz, eu vou ter, né, 7 vezes massa de enxofre igual a 0,56 vezes 4. E o resultado da multiplicação divide por 7 e acha a resposta 0,32 gramas. Não se esqueça de colocar o grama no final, tá? Vamos para o segundo. Segundo exercício. A proporção entre as massas de alumínio e de oxigênio da substância óxido de alumínio é 9/8. Calcule as massas de alumínio e de oxigênio contidas em 25,5 gramas de óxido de alumínio. Então, aqui eu tenho duas informações. Primeiro, massa de alumínio dividido pela massa de oxigênio é 9 dividido por 8. Eu escrevo assim. Pessoal, a reunião vai acabar em 10 minutos. Se eu não conseguir terminar, a gente continua e eu abro de novo outra reunião, tá? Então, continuando aqui na sequência. Segunda informação que ele dá. Ele quer saber a massa de alumínio e de oxigênio que tem em 25,5 gramas de óxido de alumínio. O óxido de alumínio é um composto que tem os dois elementos, alumínio e oxigênio. Se eu estou juntando os dois para formar o composto, eu estou representando uma somatória. Eu vou usar a propriedade de soma. Qual que é a propriedade da somatória? Eu vou somar, né, o primeiro, o numerador pelo denominador e dividir de novo, e faço do outro lado a mesma coisa. Então, massa de alumínio mais massa de oxigênio dividido pela massa de oxigênio tem que ser igual a 9 mais 8 por 8. A somatória de massa de alumínio e oxigênio, ele falou lá em cima que é 25,5, 9 mais 8 é 17, e multiplica em cruz, fica 17 vezes massa de oxigênio é igual a 25,5 vezes 8. Aqui, o resultado da multiplicação divide por 7, 17, e dá 12 gramas. 12 gramas de oxigênio.
voltando na condição anterior, massa de alumínio mais massa de oxigênio tem que ser igual a 25, né? Se eu tiver o total e subtrair o oxigênio, eu acho quanto tem de alumínio. Então, quanto é a somatória de massa de alumínio e de oxigênio? É 25,5. Quanto eu achei de oxigênio? 12. A diferença é 13,5. Tá? Lembrando, só um minutinho. Lembrando que a soma do resultado aqui tem que dar o 25,5. Se eu somar 13,5 com 12, tem que dar o 25,5. Se não der, está errado. Fale. Eu tenho uma dúvida desses exercícios. Como eu sei o número que eu tenho que deixar em cima e embaixo, o antecessor e o outro, Sim, o denominador, eu tenho um pouco de dúvida nessa montagem. Na montagem, é só seguir a sequência. Ó, quando eu falo assim, a proporção entre massa de alumínio e de oxigênio. Qual foi o primeiro nome falado? Né? Qual é o elemento primeiro? Não foi alumínio? Alumínio. Então, alumínio é o numerador. Tá. Depois não veio oxigênio? Ok. É denominador. Denominador. Os números também seguem a sequência. 9 não vem antes? Ele é o 9 vem antes. antecessor. Então, ele é o antecessor, que é também o numerador. O 8 não vem depois? Uhum. Então, o 8 é o sucessor ou o denominador. Então, na montagem, sempre o que vem primeiro é em cima. O enunciado sempre vai seguir esse padrão. Vai seguir essa regra, tá? Beleza, obrigado. Então, isso é muito importante, né? Você tocou no assunto essencial. Se você não conseguir entender a informação do exercício, você não resolve. Eu tive dificuldade, na verdade, tive bastante, exatamente por causa disso. Tentei montar lá, mas tive um pouco. Isso é interpretação de texto, né? Da informação. Mas espero que agora você tenha entendido. Não, essa explicação me ajudou. Vamos lá. Terceiro problema, né? Resolvido é aquele da proporção múltipla. Então, vamos lá. A proporção das massas de ferro, de enxofre e de oxigênio que se combina para formar substâncias de sulfato de ferro 3 é igual a 7 para 6 para 12. Calcular as massas de ferro, enxofre e oxigênio contidas em 50 gramas de sulfato de ferro 3. Então, aqui como é que eu monto? O primeiro elemento, ferro, ele está relacionado com o primeiro número 7. Então, eu monto aqui, ó, massa de ferro dividido por 7, igual. O segundo elemento, enxofre, está ligado ao segundo número 6. Então, é igual a massa de enxofre dividido por 6. E o terceiro elemento, oxigênio, está ligado ao terceiro número 12. Massa de oxigênio dividido por 12. Essas três igualdades aqui, né, eu posso representar elas com uma somatória das 3 em cima e 3 embaixo. A somatória do numerador dividido pela somatória do denominador vai ser 50. De onde saiu esse 50? Aqui desse. Boa pergunta. Que ele fala 50 gramas de sulfato de ferro. Sulfato de ferro é a substância que tem os 3 elementos. E quanto que é o de baixo? É a soma do 7 mais 6 mais 12. Somando tudo dá 25. 50 dividido por 25 dá 2 sobre 1. Ou 2. Né? Que esse 1 aqui ele é neutro. Aí, aplicando a propriedade, aí eu vou ter primeira razão aqui, massa de ferro sobre 7 é igual a constante 2. Isolando a massa de ferro, 7 vezes 2, 14. Segunda igualdade, massa de enxofre sobre 6 é igual a 2. O dobro de 6 é 12. E massa de oxigênio dividido por 7 é igual a 2. O dobro de 7 é 24. Como eu tenho 50, a soma tem que dar 50. 14 mais 12, 26 mais 24, 50. Beleza. Posso prosseguir? Cada um respeitou o seu. Tá. Beleza. Pessoal, então agora nos exercícios propostos, os que forem parecidos eu não vou fazer, tá? Mas eu vou falar o resultado. Esse primeiro exercício é muito parecido com o primeiro exercício resolvido. Né? Se eu escrever em cima, parecido com o primeiro resolvido.
A resposta da letra A dá 35,5 gramas. E a resposta da letra B, 9,2 gramas. Vocês querem um tempinho para tentar fazer? Ou eu posso ir já para o outro? Acho melhor o senhor já ir falando todas para depois fazer na sequência. Fazer o que? Professor, pode repetir, por favor? Então, o primeiro exercício, letra A, o resultado vai ser 35,5 gramas. E o segundo, 9,2 gramas de sódio. O primeiro 35,5 e 9,2. é 35,5 gramas de cloro na letra A e 9,2 gramas de sódio na letra B. Beleza. E a forma de resolver é parecida com o primeiro exercício proposto. Uhum. Segundo, Peraí, professor, o senhor está passando a resposta dos propósitos, é isso? eu Ou é a não vou resolver os exercícios propostos que são parecidos com os resolvidos. Tá. Então, esses eu estou dando resposta, tá? E Uhum. vocês têm que fazer o desenvolvimento. Exercício 2. Então, a razão entre a massa de ferro e de oxigênio na substância óxido de ferro 3 é igual a 7/3. Calculem as massas de ferro e de oxigênio contidas em 160 gramas de óxido de ferro 3. Então, esse exercício é parecido com o exercício 2 resolvido. Anotem aí. E o resultado vai ser... Professor, é parecido com qual exercício mesmo? Esse exercício 2 proposto é parecido com o segundo exercício resolvido. Exercício do ensino remoto? Porque Não, as questões querido, são as eu mesmas. mostrei agora na... Ele passou agora, né? Mas o remoto é o mesmo. Sim, minha querida aluna. Eu vou falar uma coisa que eu não falei para vocês. O exercício remoto são esses da apostila. Eu só tirei daqui e mandei para a prefeitura publicar. Entendeu? Entendeu? E como é que resolve ele? Esse segundo exercício é parecido com o resolvido da apostila, né? O exercício resolvido. O jeito de fazer é igual. E a resposta é a seguinte: a massa de oxigênio dá 48 gramas e a massa de ferro dá 112 gramas. 112? 112. Beleza. Pessoal, vai terminar a reunião, eu vou abrir outra, tá? Falta menos de um minuto para terminar. Assim que terminar, eu abro outra. De montar a conta é igual o exercício, o cálculo de resolvido 2? É isso? Nós fizemos 3 exercícios resolvidos, né? Esse 2 é parecido com o segundo que nós fizemos.